Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Lígia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então, começando devagarinho, mais um encontro nesta terça-feira. Não sei na cidade de vocês, mas aqui tá um calor, um calor. Aqui está chovendo. Chovendo. Ai, seria tão bom. Boa noite. Boa noite. Então tá, pessoal, nossa terceira reunião, então nosso terceiro encontro dessa primeira jornada 2023. E como a gente já vinha conversando nos encontros passados, hoje a gente vai falar efetivamente sobre o Quizzes, né? Vou tentar ajudar vocês um pouquinho, dar algumas luzes, né? Algumas luzinhas sobre como trabalhar com o Quizzes. Mas uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, a gente inclusive recebeu essa semana uma orientação bem específica sobre isso. Pessoal, eu não vou poder auxiliar vocês em nada referente à parte, vamos dizer assim, pedagógica. Porque assim, como a gente conversava na semana passada, cada núcleo, cada escola está direcionando os seus professores. Então, vocês podem estar recebendo, vocês vão perceber isso pelos comentários dos colegas, vocês estão recebendo orientações diferentes. E cada um de vocês segue um PPP, né, da sua escola específico. Então, nessas questões, nessas situações, eu não vou poder orientar vocês, tá? Até porque às vezes eu posso dar uma informação aqui e você chegar lá na escola ou ligar no seu núcleo e a orientação ser diferente. Então eu não posso dizer para vocês assim, pessoal, vocês têm que atribuir uma nota de 0 a 100 ou de 0 a 10 para os seus alunos sobre o quizzes, tá? Eu não posso dar esse tipo de orientação. O que eu posso auxiliar vocês é a entender um pouquinho como funciona a plataforma, como funciona o quizzes, como lançar uma questão lá, como formular uma questão, produzir uma questão, compartilhar uma atividade, isso eu posso auxiliar vocês. Mas aí nas questões mais né, da ordem pedagógica, vamos dizer assim, eu não vou poder dar muita orientação e nem quero, porque senão a gente vai fazer uma confusão. Vocês vão ver, a gente não vai sair do lugar, porque cada escola tem uma orientação, cada pedagogo dá uma orientação, cada núcleo está dando uma orientação. Então, algumas coisas eu vou falar para vocês assim, veja com o seu pedagogo, veja na sua escola. E não me entendam mal, não é que a gente não queira responder ou não vejam como falta de respeito nem nada disso. Mas é porque realmente eu não tenho como dar para vocês uma resposta única, né, para todos. Então, eu vou ter que me limitar a trabalhar com vocês o aplicativo, tá bom? Mas vamos lá, quem sabe mesmo assim eu posso ajudar, né, a deixar o dia a dia mais tranquilo, pelo menos, né? Então, hoje a gente vai conhecer a plataforma e principalmente a gente vai iniciar, vamos dizer assim, a nossa exploração. Vamos fazer as primeiras buscas, os ícones mais evidentes, assim, mais simples. A gente vai começar a fazer a nossa exploração. E aí eu vou ter que sentir em vocês, se vocês já têm um domínio da plataforma, se já mexeram bastante ou não, ou se tem mais dificuldade e tal.
E aí, conforme eu for sentindo que vocês tenham tais ou tais necessidades, a gente vai avançando, tá? Mas a princípio é para ser uma exploração bem tranquila. Então, na nossa organização, hoje a gente vai ter um momento de acolhimento bem rápido, o início de conversa, que é mais a parte teórica, depois a parte prática em ação, a nossa conclusão ampliando o diálogo e o fecha, né? E sempre vai ter a nossa aba Saiba Mais. Na aba Saiba Mais, vocês sempre vão encontrar um material a mais, né? Alguma sugestão de leitura, alguma sugestão de material para vocês continuarem explorando sobre o assunto. Eu normalmente não chego a abrir ele com vocês, a explorar ele junto com vocês aqui, até porque não daria tempo. Mas eu super recomendo que vocês deem uma olhada, sempre tem coisas interessantes, tá? Às vezes vídeos, às vezes slides, às vezes artigos, é bem variado. Então, deem uma olhadinha. Vocês lembram que na semana passada eu disse para vocês que seria interessante a gente fazer a experiência de sentir como é para o aluno responder a um quiz? Então, nesse encontro a gente vai fazer algo bem parecido. A gente vai começar a nossa reunião respondendo uma enquete no Quizzes, porque é o nosso assunto, para que a gente possa usar essa ferramenta e sentir essa ferramenta. E aí vocês já vão ver que eu tenho aqui 3 formas de compartilhamento. Isso já é uma informação para a gente, até para a gente discutir aqui. Então, vocês estão vendo ali que eu tenho um QR Code, tá? Eu tenho um endereço, um link, onde eu tenho logo em seguida um código, e eu tenho um segundo endereço aqui, que não necessariamente tem o código separado, mas esse código está incorporado. Estão vendo aqui, ó? No primeiro caso, o código está separadinho aqui, em negrito, né? Em preto. E no segundo caso, eu tenho o link aqui com esse mesmo código, só que incorporado já no link. Qual que é a diferença? Pessoal, o QR Code, então, é para fazer a leitura com o celular. Então, basicamente, principalmente, é quando você vai utilizar o celular e vai jogar no celular, tá? O link, esse primeiro link aqui, com o código em preto, é para quando você vai jogar síncrono. Ou seja, você vai abrir a atividade, vai fornecer o código para os seus alunos e eles vão jogar junto com você. Você vai dar o start, vai iniciar e eles vão jogar ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo, junto com você. Você vai dar o comando de início, próxima questão, etc. E eles vão jogar com você. No segundo caso, aqui esse segundo link é para que eles joguem de forma assíncrona, ou seja, ao tempo dele, no momento dele, ele pode fazer isso em casa, ele pode fazer isso na escola, no computador, no celular, aonde ele quiser, tá? Então essa já é uma diferença interessante para a gente observar. Então esse código aqui no final, ele sempre vai mudar de atividade para atividade, ele define a atividade. Ok? Então, quando eu tenho que fornecer esse código, é porque o meu aluno vai jogar junto comigo, síncrono. E quando ele vai trabalhar essa questão sozinho, em casa, na escola, enfim, onde no tempo dele, aí esse código vai estar incorporado no link, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, quem quiser pode usar aqui o QR Code, mas quem não tiver com o celular aí, eu vou colar aqui o link para vocês no chat, Ctrl+C, Ctrl+V aí no chat, e aí vocês podem abrir ele para dar uma olhadinha junto comigo, tá bom? Vamos lá? Vocês viram que nesse momento somos todos estudantes, né? Então, olha só. O meu, então, ele... Provavelmente o de vocês também, ele já vai abrir com o nome aqui, porque vocês já devem ter feito o login na plataforma. Então, ele já direciona, né, com o nome, tudo certinho. Então, aqui tem alguns comandos que eu já mostrei um pouquinho para vocês num encontro passado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer desses comandos, me falem, senão eu vou seguindo, tá bom? Então,
Por que tentar novamente? Tentar novamente porque, como vocês podem imaginar, eu já fiz uma vez para testar, para ver como era e para poder trabalhar com vocês sem nenhuma surpresa, vamos dizer assim, tá? Só um pouquinho aqui. O de vocês está funcionando, pessoal? Não. Não, prof, não está funcionando. Não está funcionando? Olha só, meu também não. Não. Como dizem os alunos, expirou o código. Expirou? Mas é isso que eles falam. Ah, Ih, professor, eles já falam que não vai dar certo, que tem que fazer outra coisa. abandona, professora, abandona, eles já falam, né? Ninguém conseguiu? Aí a gente já leva uns caça-palavra na bolsa, uns interpretação de texto e já joga na mesa deles. Não entra, não acessa. Não, o meu também não, que estranho. E ó, da última vez que eu joguei deu certo, ó. Tentar novamente, deveria funcionar. Agora ele fica rodando e nada, né? O de vocês também fica rodando assim e não vai? Vê que não pagaram a fatura da plataforma. Olha, deu dia 20, ninguém pagou, cortou. É, pode ser. Ai, gente, que coisa. Ou tem muita gente usando, né? Tati, pode ser. ei, Tati, mas não se preocupe, porque é a verdade pura e crua, nunca funciona. É, verdade. Gente, vocês não têm noção. Sabe o que eu vi uma aluna fazendo já à tarde? Ela abria a mesma atividade. Daí estava lá, a professora permitiu que ela fizesse a atividade 3 vezes, né? Daí ela abria a atividade, o quizzes 3 vezes na mesma questão, assim, abria o quizzes, 3 abas e na mesma atividade. Aí na primeira atividade ela marcava A, na segunda aba B, na terceira C. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não acredito que eles têm capacidade. Eles nem leem as atividades, eles vão marcando qualquer coisa. Isso daí é só para matar tempo da gente, sabe? Se fossem as atividades, sei lá. Nem vou comentar muito. Mas foi bem o que eu pensei, Eliane. Ela preferiu abrir 3 vezes o negócio do que sentar e ler a questão, que era uma questão super simples, assim, bem tranquila. Mas ela não leu, ela simplesmente não leu. Ai, quando eu vi aquilo, eu tive vontade de chorar, gente. Por Deus. Mas, enfim. Então, vou fazer o quê, né? Não tá funcionando, não sei por quê. Vou ter que conversar com a tutora, a responsável pela produção do material, dizer para ela que não está funcionando, perguntar para ela o que aconteceu. Mas vamos lá. O quizzes. Pessoal, alguém gostaria de ler para mim? Porque eu tô na minha 12ª aula. Tá meio... Alguém poderia ler, por favor? Calma, um de cada vez. Tá, eu vou escolher alguém que faz aniversário em fevereiro. Quem aí faz aniversário? Eu leio. Ilmar, por favor. O quiz é uma plataforma que permite elaborar questionários e tarefas interativas e gamificadas. A gamificação utiliza elementos de jogos no processo de aprendizagem, visando aumentar o engajamento e a autonomia dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa. O quiz facilita a utilização dessas estratégias, além de oferecer relatórios de desempenho dos estudantes, feedback em tempo real e permitir a atribuição de tarefas diretamente no Google Classroom. Muito bem. Ilmar, aproveitando a sua colaboração, quizzes, a palavra quizzes significa pergunta. É isso ou estou dizendo bobagem? Ele só faz um trocadilho, né? Quiz, no caso, seria um joguinho de pergunta e resposta. Ele só tá fazendo um trocadilho para ter um nome, a marca em si, só para não ficar quiz normal. Muito bem. Então tá. Então não estou dizendo bobagens. É por aí mesmo. Muito bem. Pessoal, outra coisa que eu enfatizo bastante com os meus colegas, porque eu vejo neles
e eu sei que dá um certo desespero a cobrança que nós estamos sofrendo em relação ao uso dessa plataforma, certo? Mas eu gostaria de frisar o que está escrito aqui, ó. O Quizzes pode ser utilizado como um recurso de apoio ao ensino e à aprendizagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Existe em algum lugar a obrigatoriedade de usar? Não, não existe. Agora, que existe uma mobilização, vamos dizer assim, para que a gente use essa plataforma, isso sim. Mas a intenção é que ela seja uma plataforma de apoio, que ela nos auxilie em algumas funções, principalmente na atribuição de atividades e tarefas. Eu não sei se acontecia o mesmo na realidade de vocês, mas na escola onde eu atuo, nos últimos anos a gente vinha sentindo muito essa dificuldade de atribuir atividades para casa. Eu, por exemplo, não gostava, ainda não gosto, porque eu perdia muito tempo atribuindo a tarefa, depois a metade da turma voltava sem fazer a tarefa, então eu tinha que ter o desgaste de cobrar essa tarefa, perder muito tempo na correção da tarefa, e muitas vezes ela não surtia efeito algum, porque ou eu corria atrás dos alunos que não tinham feito e pedia, né, exigia uma satisfação, alguma coisa assim, e perdia um tempo imenso, ou a tarefa acabava perdendo seu sentido. Então a ideia é ser uma ferramenta de apoio, né, que nos auxilie pelo menos nessa etapa. E você, né, nesse momento. E vocês devem ter sentido também que isso é um passo adiante na intenção do ensino híbrido, né? Que é a ideia de um segundo tempo, vamos dizer assim. O aluno, então, vai estar na escola, aprendendo, mas também em casa. É a ideia, então, do ensino híbrido, tá? Eliane, pode falar. Como eu trabalho no CPM, a gente trabalha com um cronograma semanal de conteúdos. Então, a gente já programa uma atividade de casa para aquela semana dos conteúdos também. Então, digamos que na segunda-feira eu passo para eles os conteúdos. Lógico que a gente segue o planejamento da CED, né? Mas tem o cronograma da semana. Aí, na semana, a gente já programa uma atividade que vai contemplar aqueles conteúdos que a gente trabalha naquela semana. Aí, eu dou visto nos cadernos deles uma vez por semana, que geralmente é na quinta ou na sexta-feira que eu tenho aula com eles. E quem não tiver a atividade pronta vai para o memorando. Então, assim, a atividade de casa, lá no sistema de avaliação, nós temos 3 avaliações. 2 delas são parciais de prova regular, e a P3, ela é a somatória dessas atividades de casa que a gente faz durante o trimestre, mais uma outra atividade avaliativa que a gente queira trabalhar com eles. Então, para eles já é hábito que pelo menos uma vez por semana a prof vai dar visto por exemplo, professor de matemática, português, eles fazem diariamente, porque eles têm 6 aulas, né? Mas eu tenho 4 aulas na turma, então eu faço semanal. E tem funcionado bem, sabe? Eles já vão pegando o ritmo, assim, é um pouquinho complicado no início do 6º ano, mas depois eles entram no ritmo. E no CPM a gente não usa nem o Quizzes, nem a plataforma de leitura, tá? Não foi. Só que, assim, no cívico militar, nós temos 3 cívicos militares aqui em Pato Branco. Em um deles, a tutoria do núcleo já foi questionando os professores por que ainda não estavam postando nos quizzes. Então, a gente imagina que os próximos colégios que irão serão o que eu trabalho e o outro colégio cívico-militar. Então, no cívico-militar, eles estão com essa folia da chamada facial, com reconhecimento facial, que nunca funciona adequadamente, a gente perde uns 15 a 20 minutos para fazer esses indivíduos ficar olhando para a tela para conseguir reconhecer, porque você tem que fazer 4 fotos obrigatoriamente, né, para conseguir depois ir para o manual.
E também agora estão com essa cobrança dos quizzes. Mas eu ainda não postei nenhum, porque eles não chegaram lá na nossa escola pedindo ainda. Entendi. Andressa? Bom, assim, não pediu a minha opinião, né? Mas eu não sou a favor da obrigatoriedade. Por quê? Eu tenho um ritmo nas minhas aulas em que eu passo os conteúdos e daí depois de algumas aulas eu passo a atividade de casa, que ela é um pouco mais extensa, mas é um complemento da minha aula, onde eu vou passar para o aluno as questões que eu acho mais importantes e depois eu vou corrigir com eles. Então, a gente vai retomar e complementar os conteúdos com os exercícios. Usando a plataforma, a gente não tem esse retorno. A gente não sabe o que o aluno está fazendo. E, na verdade, o que a gente sabe? Por exemplo, no 6º ano, nem 1/3 dos alunos está fazendo. Nem 1/3. Tem turma que tem 7 ou 8 alunos que estão acessando. E eu trabalho numa escola em que os alunos são de um nível um pouco mais elevado de financeiro, tá? Então eles têm o equipamento, só que eles não têm o ritmo. E em casa eles não ajudam. E como que a gente ajuda aí? E a gente é cobrado do mesmo jeito, né? O aluno tem que fazer, mas quem somos nós para exigir isso? A gente não vai na casa deles para exigir. A gente fez, inclusive, um mutirão aí nessa semana para ver negócio de senha dos alunos, que estava errado, ajudar nos equipamentos deles mesmo, eles levaram o celular e tal. Mas não adianta. Piorou, na verdade, o acesso. Eles relutam, eles não vão fazer. Então, a minha tarefa de casa, né, quando eu passo para eles, ela parece ser mais relevante no caso das minhas aulas. Porque se ele não fizer, eu vou estar cobrando dele ali na sala de aula a correção, ele vai ter que me mostrar, né? Se não for no dia que eu pedi, vai se mostrar depois, né? E eu não sei, para mim, perdeu totalmente o sentido de tarefa de casa. Eu vou continuar passando tarefa, mas, por exemplo, eles esperam uma nota por isso. Quanto eu vou poder dar se eu tenho que designar 30 pontos para o quiz, que é o que estão pedindo lá no meu núcleo? Como que eu vou fazer isso? Okay? Então, para mim, dificultou pra caramba essa questão. E eu não vejo uma relevância tão grande nas questões que estão sendo colocadas no quiz. Entendo. Então, o que eu vou tentar fazer por exemplo, a Andressa falou assim, eu não consigo revisar com os alunos, né? Mas eu acho que ela quis dizer no sentido assim, quando eu atribuo a minha questão, eu sei o que eu quero, né? Eu sei o que eu trabalhei, eu sei o que eu quero a gente sempre tem na cabeça uma resposta que você espera, né? Você consegue direcionar o seu aluno para que ele chegue até onde você quer. Eu entendo. Mas e como é que eu poderia fazer esse tipo de revisão no quizzes? Teria como eu fazer esse tipo de retomada, de revisão das atividades? Teria como eu aplicar essas atividades na forma de teste? Eu poderia dar essa personalização para as atividades, para elas ficarem com a minha cara, dentro do conteúdo que eu trabalhei, dentro da perspectiva que eu tenho sobre as minhas aulas? Eu consigo fazer isso, né? Eu consigo dar esse ritmo de estudo para os meus alunos, né? Como vocês vinham comentando, a Eliane falou assim, na minha escola eles já têm esse ritmo de trabalho, então eles já têm, né, toda essa caminhada para estar fazendo tarefas, para estar sempre atualizando semanalmente as atividades. Mas a Andressa já disse assim, não, na minha escola o meu maior problema nem são ter o equipamento, mas dar esse ritmo a eles, para que eles façam toda semana, para que eles entendam que isso é importante, que precisa, e que isso vai fazer parte do processo. Então a gente vai ver como que eu posso estimular a participação e o engajamento desses estudantes. Quer dizer, eu vou tentar, né? Vamos tentar mostrar uma alternativa para que o estudante se sinta mais estimulado e engajado nessas atividades e para que ele, aos poucos... Isso não vai acontecer assim no primeiro trimestre. Não tem como, não existe. Eles vão levar um tempo para, né,
para entrar, né, na onda, vamos dizer assim. Então, mas como é que eu posso ir dando uma estimulada para que eles se interessem, para que eles se engajem na execução dessas atividades, né, para que eles adquiram esse ritmo? Então, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, porque a primeira coisa que a gente precisa é saber como ele funciona, né? Como a plataforma funciona. Porque se eu não sei como ela funciona, fica muito difícil dialogar todas essas outras coisas. Então, a gente acaba falando do Desafio Paraná, que é essa questão de atribuir tarefas e tal. Mas, como eu comentei antes, eu gostaria que a gente lembrasse que o que eu vou falar com vocês aqui é sobre o Quizzes, não sobre o Desafio Paraná. A ideia do projeto Desafio Paraná, como vocês estão vendo no meu slide ali, é trazer uma versão de tarefa de casa, que são questões contextualizadas, interativas, gamificadas e atrativas, a serem respondidas pelo estudante na plataforma Quizzes. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro, que o Desafio Paraná é uma coisa, a plataforma Quizzes é outra. Professora, isso significa que no ano que vem o Desafio Paraná pode ser em outra plataforma que não o Quizzes? Exato. Você já pararam? É porque o governador foi lá para buscar tecnologias novas, né? Fora do... Ele vai mandar 96 professores para o estrangeiro, né? Em setembro. Vocês acham que eles vão lá fazer o quê? O que vocês acham que eles vão lá fazer? Pessoal, o lado romântico da educação, o lado legal, interessante de você ver seu aluno pensar e ele criar a estratégia da resposta, não existe mais. Sabe, eu fico assim, eu tenho 22 anos de magistério, eu estou numa fase assim que se eu pudesse sair do magistério hoje, eu sairia. Porque assim, você não tem mais aquela vontade de você, não pelos alunos, pelo sistema no geral, assim, sabe? Porque a gente tem alunos maravilhosos, queiram ou não, cada um no seu modo de ser, mas assim, a gente perdeu totalmente a liberdade de você trabalhar, porque cada um de nós tem uma didática diferente. A gente pode pegar o mesmo conteúdo e cada um vai trabalhar de um jeito diferente. Só que eles nos colocaram em um saco, chacoalharam e disseram: vocês vão todos para o mesmo caminho. Assim, sabe, se eu pudesse sair hoje do magistério, eu sairia. Mas eu não tenho outro. Estou tentando, mas ainda não dá. Mas assim, tentando se adaptar com esse novo jeito de ensinar, mas assim, se a gente está desmotivado. Eu vejo assim que os meus alunos, quando eles vão fazer uma atividade que eles têm que pensar, eles já têm dificuldade, porque esses quizzes, essas coisas todas, é lógico que é uma ferramenta que, se fosse bem utilizada, se eles tivessem hábitos, seria interessante, lógico. Isso faria com que só que ele tem que ter um conhecimento prévio para ler a questão, para ele escolher a questão correta. Você mesmo, Tati, viu o que a aluna estava fazendo, eles burlam esse sistema. E aí, então, só que a cobrança vai vir. Logo ela vai vir, né? E depois eles não vão se dar bem em provas, e a próxima prova Paraná que a gente receber já vai ser um negócio bem complicado. Porque eu acho que eles vão fazer mais ou menos desses conteúdos que estão nos quizzes ali, e a gente já vai começar a ver a resposta negativa. Eu não sei se vocês partilham da mesma sensação, mas eu acho, me parece assim, a sensação que eu tenho é como se, e eu falo assim em geral, a sociedade em geral perdeu a confiança no professor, né? Porque quando a Eliane diz assim, a gente não tem mais liberdade para criar, para produzir, eu não sei, em algum momento parece que nós perdemos a credibilidade, né? Hoje tudo tem que vir certo, fechado, engessado, a gente tem que só seguir o modelo e a forma. E não consegue mais produzir por nós próprios, inventar por nós, criar por nós, dar forma à aula, ao projeto da escola, né? Eu tenho essa sensação, eu partilho dessa opinião com a Eliane. Eu sinto isso.
como se a gente tivesse perdido um pouco da confiança, da credibilidade. O que fazer, então? Essa é a grande pergunta. O que fazer a partir de agora? Marta. Oi, Tatiane, tudo Oi, bem? tudo bem? Então, só para compartilhar um pouquinho aí, tanto da fala da Andressa quanto da Eliane, né? Eu sei que foge um pouquinho ao tema, mas se a gente também não procurar esses momentos, e no seu caso, que você tem aí uma relação mais direta com o núcleo, com a sede, de colocar isso mesmo. Que eu acredito que hoje a maioria dos professores, eles compartilham dessa ideia de que essa quantidade de plataformas que o governo, né, que a SED, no caso, está impondo, ela não vai trazer e ela não está trazendo resultados que tanto eles querem, porque realmente a gente fica engessado, a gente perdeu a autonomia dentro da nossa escola, de trabalhar com os nossos alunos de acordo com a realidade da nossa comunidade. E cada escola tem uma realidade. Eu posso ter uma escola, uma do lado da outra, como é o caso da minha. Eu tenho uma escola a 2 quilômetros de distância, uma da outra, e são realidades diferentes, são alunos diferentes, são realidades diferentes. E quando tudo isso vem engessado, vem pronto, né, isso tira essa autonomia. E assim, quando você falou que a sociedade, né, para a gente perdeu a credibilidade, eu não concordo muito, eu não acho que a gente perdeu a credibilidade com a sociedade. Se você perguntar hoje para os pais, fizer uma enquete, ainda eles têm na escola e no professor uma pessoa de confiança, né? O que a gente perdeu é a credibilidade perante as políticas públicas. Hoje se faz política pública não pensando no aluno e no aprendizado, se faz uma política pública pensando aí num grupo pequeno, em atender um grupo pequeno e interesses de um grupo menor, né? Então, é importante você levar essa nossa indignação de que a gente sim está fazendo, mas nós não estamos fazendo, pelo menos eu não estou fazendo contente, né, porque eu não estou tendo a autonomia para eu trabalhar com o meu aluno de acordo com a realidade, né, da minha comunidade. Eu na verdade não deveria dizer, mas eu essa semana eu inclusive usei a seguinte frase com a pedagoga da escola. Ela me olhou assim, ela falou assim, entendeu? Aí eu olhei e disse assim, eu vou fazer de conta que não entendi. Porque eu também, eu compartilho dessa sensação de vocês, como vocês disseram, eu também, e acho que a Marta disse muito bem, concordo com você, eu me expressei mal, eu acho que não foi a sociedade né, que não, realmente, eu concordo com você. Mas assim, eu também, eu vou ser bem sincera, eu acho uma ferramenta bacana, uma ferramenta interessante. Como eu disse para vocês, eu antes uso muito o Kahoot, que é uma plataforma bem próxima, assim, bem parecida. E eu adorava, mas eu não usava ela toda semana. Eu não usava ela todo dia. Não tinha ninguém me obrigando, professora, você tem que essa semana atribuir uma atividade no Kahoot para os seus alunos. E eles amavam. Eu falava, gente, amanhã traga um celular, a gente vai jogar Kahoot. Sério, professora? Aí, no final do trimestre, eles já me cobravam. Professora, você falou que a revisão do trimestre ia ser no Kahoot. Quando? Aí eles já me perguntavam. Isso não vai acontecer com o Quizzes. Eu, pelo menos, acredito que não. Porque eles vão ter que fazer o Quizzes toda semana, todo dia, com todos os professores, de todos os conteúdos, o tempo todo. Então,
não vai ser assim. Eu compartilho dessa sensação com vocês. E outra coisa que eu compartilho com vocês, eu não conheço tão bem essa ferramenta. Eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou procurando, fuçando, né, nela e tentando acertar dentro dela. Oi, Parai, pode falar. Então, além dessas dificuldades que vocês colocaram, também uma coisa assim que a gente tem que levar em consideração é que o quiz, o Desafio Paraná, ele não está sendo usado dessa forma assim desafiante, né? Como você coloca, uma forma interessante, lúdica, para de vez em quando. Como é todo dia aquela pressão, aí não fica legal. E o aluno, ele também está crítico. Então, por exemplo, quando a gente atribui a atividade do quizzes à substitutiva, eles falam, professora, mas você nem trabalhou esse conteúdo ainda. Daí eu abro a aula e falo, ó, vai estar lá, então a aula, está aqui ó, o conteúdo. Mas ele já veio previamente. E não teria nenhum problema dessa questão vir previamente sem ter trabalhado o conteúdo, desde que fosse assim, mais superficial. Ela está muito aprofundada, e aí não faz sentido o aluno responder uma questão muito aprofundada que ele não saiba, que ele não tenha, assim, fundamentos para responder, porque daí pode que ele chute, pode que alguém dê a resposta para ele, ou ele pegue na internet e tal. Aí perde-se o sentido do ensino, da descoberta e tal. Eu não considerei válido a atividade substitutiva. E também algumas atividades do próprio Desafio Paraná, ela é muito longa, tem um enunciado que é longo, e daí, às vezes, cada alternativa ali, ela é bem longa, e cada alternativa, ela traz, assim, uma carga bem grande de informações. Então, não é alguma coisa, assim, que o aluno poderia fazer rapidamente, sem a ajuda do professor. Daí, se ele vai fazer sem a ajuda do professor, pode que ele copie só, e daí não acha interessante, né? Eu acho assim, que a questão, quando a gente dá uma questão de tarefa para o aluno, ele tem que ter visto na aula, ou tem que ter no livro didático, ou tem que estar lá no slide lá do RCO. Mas se não tiver muito aprofundada a questão, não faz sentido, ele não vai construir conhecimento nessas etapas que deveria, sabe? E, assim, uma das nossas reivindicações, eu acho que tem que ser que o quizzes, as questões do quizzes, não pode ser toda aula, todo dia, assim, né? Poderia ser uma vez na semana, o professor administraria quantas questões ele dá por semana, e também essa questão que tem que estar de acordo com o livro didático, porque é o único material comum a todos os alunos, né? Porque nós temos alunos que não têm celular na sala, porque a aula que a gente, quando a gente faz a chamada, a aula que a gente vai usar, a proposta do RSO, ela aparece lá para o aluno, naquele aplicativo do Escola Paraná, sabe? Do Aula Paraná. Então, os pais têm acesso, o aluno tem acesso àquele slide. Mas se a questão do quiz não estiver de acordo com aquele slide, ele não vai ter subsídio para responder. Então, são questões assim para a gente se pensar, adequar essas questões de acordo com o livro didático, não tão aprofundadas, e que o professor seja protagonista, que ele possa administrar que questões que ele atribui, em que momento que ele atribui, né? Nesse sentido que eu penso. Muito bem. Ótimo, é isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, alguém aí ainda não fez o login na plataforma Quizzes? Alguém nunca entrou, ainda não colocou lá seu login e senha? Levanta a mãozinha para mim, por favor, isso é importante. Marlene, ok. Mais alguém? Tipo, nunca entrei, nunca fiz login, nada. A Eliane diz que a internet está instável. Muito bem. Tudo bem? Tá, pessoal, porque assim, se todos tivessem cumprido essa etapa, eu ia pular, mas então vamos do início. Aqui vocês podem ver, quando eu abro o Quizzes, ele já vai direto para minha conta, né? Ele já faz o login e tudo. Então, eu preciso sair para mostrar para vocês como seria do zero, né? Então, deixa eu só ver aqui.
se eu consigo. Ai, meu Deus. Você sabe que eu nunca saí para saber aonde que sai? Nunca. Acho que vai lá em mais. No mais aqui? Embaixo ali, de repente, ver se acho que tem sair ali. Você desce ali. Aqui. Verdade. Olha só, eu nunca, porque assim, como logo que eu fiz o login e a senha, então se você fizer o login e a senha uma vez no seu aparelho lá, no seu computador, no seu celular, ele sempre vai entrar ali e vai direto para sua conta, então nunca me preocupei muito com isso. Mas se vocês, vou mandar para vocês o link aqui de acesso para que todos iniciem o acesso, então, ao Quizzes, tá? Deixa eu mandar aqui. Vou mandar esse link aqui. Vocês podem ver que ele já aparece aqui redirecionando. Porque normalmente ele já vai direcionar você para sua conta, né? Vai fazer o login e vai fazer o acesso direto na sua conta. Então aparece esse redirecionando aqui. Meu Deus, agora travou tudo, Jesus amado. Olha, abri 2, 3 abas já. Já para tudo, mas eu vou ver se eu consigo compartilhando esse link com vocês, se vocês conseguem acessar, tá? Veja aí se vocês conseguem, pessoal, que a minha internet também tá bem ruinzinha aqui. Olha só. Tá? Bom, nessa página inicial, vocês podem ver aqui, inscreva-se gratuitamente, né? Conecte-se, aqui ó, inscreva-se gratuitamente, saiba mais. Aqui em cima nós temos conecte. Tatiane, eu já tinha sim, agora que eu entrei já vi que eu tenho. Deu certo? Deu. Tá. Então, mas vamos imaginar, lembra que eu estava comentando com vocês que aqui ai, Jesus, olha, só travou tudo. Deixa eu fechar tudo aqui que não é necessário, porque senão nada vai funcionar. Lembra que eu comentei antes, quando eu queria jogar com vocês, aqui, ó, que eu tinha um link e um código? Então, vamos imaginar, se eu quisesse jogar de forma síncrona, eu teria que fazer o quê? Pegar esse código aqui, tá? Esse código aqui, eu vou copiar esse código e vou levar ele para cá, ó. Ai, Jesus, que tá tudo travado aqui, minha nossa senhora. Vamos ver o que abre aqui. Acho que meu computador resolveu mostrar todos os perrengues que a gente passa na escola. Resolveu mostrar ao vivo e a cores aqui, né? Tipo, o aplicativo não abre, não funciona, o link, a internet cai. Mas é a nossa realidade, na escola também é assim. Também é assim. O único problema, eu não vou poder passar para vocês um caça-palavras, alguma atividade do livro para vocês irem fazendo enquanto eu vou ajeitando aqui, né? Mas enfim, tá, voltou. Então, eu copiei aquele código. Imagina que eu fosse jogar com vocês de forma síncrona aqui, todos juntos. Então, o que a gente faria? A gente iria acessar o Quizzes nessa página inicial e aqui em cima... Olha, senhor, página sem resposta. Eu iria inserir esse código aqui em cima, ó. Coloque o código, estão vendo aqui no canto direito, ó? Coloque o código. Então, se eu fosse jogar de forma síncrona com vocês... Aí eu iria clicar aqui e inserir aquele código nesse espaço. Mas, olha, ele já está sinalizando aqui que as minhas páginas... Ó, você foi. Então, eu vou fechar as duas e tentar de novo. Vamos ver se eu consigo. Ai, Senhor. Vou tentar mais uma vez. Isso, aqui, ó, tá? Então, aí aqui onde ele diz Enter Code, eu iria colocar o código, ó.
para que ele me desse acesso ao jogo. Então, eu vou colar o código aqui, ó. Join. Jogar. Aí, ó. Start. E aí, teoricamente, a gente teria que conseguir jogar. Mas vocês viram já antes que esse link aí não tá funcionando. Eu tenho que ver com a tutora o que aconteceu. Porque ela é a proprietária, né, do jogo, vamos dizer assim. Então, eu não vou conseguir fazer esse tipo de alteração. Então, se a gente fosse jogar de forma síncrona, seria assim que ia funcionar, tá? Só para mostrar para vocês. Mas não é o nosso caso. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um acesso para explorar a página. Então, eu vou fazer o login, tá? Então, eu vou aqui, login, sempre usando o @escola, tá, gente? Eu não sei se vocês já tentaram fazer o acesso com o @escola e depois com outro e-mail para ver a diferença. Porque lembra que eu comentei com vocês, como o nosso é um pacote pago pelo Estado, a gente tem algumas funções que na versão gratuita a gente não teria. Então, ele fica diferente. Então, sempre acessem com o @escola. Então, como eu já fiz o login aqui no Google com o meu @escola, eu posso só clicar aqui, continuar com o Google. Posso acessar pelo Facebook ou colocar o e-mail. Mas sempre lembrem que tem que usar o @escola, tá? Então, continuar com o Google, ele vai me dar um acesso bem mais rápido e bem mais fácil. Tatiane, para eu acessar, eu já baixei ele no celular, mas no computador eu não sei como acessar. Geralmente, quando eu entro, ou eu entro direto pelo RCO, né, lá pelo link, eu também faço isso. Ou pelo Class. Existe uma outra forma de eu baixar o quiz sem ser por essas duas ferramentas? Tu quer dizer, tipo, fazer um atalho? Por exemplo, eu quero entrar direto na plataforma pelo meu notebook. Sabe o que eu faço? Que eu acho que fica bem rápido e fácil? Eu faço um atalho aqui em cima nos favoritos, ó. Se você simplesmente clicar nessa estrelinha aqui no cantinho, ó, ele vai favoritar essa página. Então, ele vai criar um atalho, ó. Estão vendo que eu tenho um atalho? Deixa eu ver. Tá. Eu já deixo ela ali. Isso, ele já... Aí, toda vez que eu clicar aqui, ó, em quizzes, sim, aí ele já vai entrar, e normalmente ele já entra com a sua senha, o seu login, e vai direto para a sua página inicial. Entendi. Tá. Eu acho a forma mais prática. Daí você, por exemplo, você ligou o seu computador. Aí você vai abrir a página do Google, faz o login na sua página do Google. Sim. Aí, como ele vai estar nos teus favoritos, você só clica aqui e ele já vai direto. Ok, obrigada. Hoje, inclusive, eu passei uma situação bem chatinha. Uma professora falou assim para mim, porque na escola onde eu trabalho, eu tenho... ciências, eu tenho pensamento computacional e eu tenho PMA. Então, eu uso muito a mesma sala. E eu sou a responsável pelo laboratório de ciências também. Então, eu uso muito um determinado computador. Só que a outra professora foi utilizar, e daí ela veio falar comigo, ela falou assim, professora, você vai lá e sai da sua conta, por favor, porque eu não consigo fazer nada. Toda vez que eu vou entrar naquele computador, ele entra nas suas coisas. Tipo, ele entra em tudo meu RCO, o meu Class, o meu tudo. Aí eu falei, professora, mas é só você sair da conta. Aí ela olhou para mim e disse assim, mas eu não sei sair. Aí eu nunca tinha me dado conta disso, que alguns colegas talvez não saibam fazer isso. E aí ela ficava se debatendo lá, tentando fazer alguma coisa dela, mas ela não conseguia, porque tudo que ela entrava no meu login, porque eu faço isso. Quando eu entro na minha conta Google, ele acessa todos os meus favoritados aqui em cima, né? Então, tudo que você clicar aqui em cima, por exemplo, Class, RCO, tudo, ele vai entrar na minha página. Já com login, senha, tudo. Então, ela não conseguia acessar nada, porque ela não sabia sair, tá? Oi, Jucimara. Aqui no Educatron, ele não sai mesmo. Se você não ir ali embaixo e sair, né, você tirar o teu login dali, o outro professor que vir no RCO dele mesmo,
e clicar lá para enviar né, a atividade para o aluno, vai estar o do outro professor, o do primeiro, se ele não saiu. Exatamente. E eu nunca tinha me atentado, né, para isso. Nossa, fiquei bem constrangida, assim. Mas tudo bem. Estamos entre colegas, acho que é um erro perdoável, né? Acho. Mas vamos lá, pessoal. Então, se alguém não conseguiu chegar nessa etapa, por favor, me fale, tá? Se vocês tiverem qualquer dificuldade, pode, né, falem. Sério mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai explorar é aqui, a barra, essa aba esquerda aqui, ó, tá? Primeira coisa que você vai observar, se eu clicar aqui em cima em quizzes, ele vai me direcionar sempre para a página inicial, só que como eu já estou na página inicial, ele vai ficar nessa página, mas em qualquer momento, se eu quero voltar para a página inicial, é só você clicar aqui no login do quizzes, tá? Outra coisa que vocês devem observar, se tá assim, ó, aqui, por exemplo, tá Mr. Staub, então, meu nome. Significa que eu estou usando o @escola. Vocês podem ver que embaixo tá escrito, ó, Secretaria de Educação. Então, isso me dá certeza de que eu estou usando uma conta, ó, conta de escola, tá? Então, me dá certeza de que eu estou usando o meu @escola. Isso é importante. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos explorar, como eu disse para vocês. Então, a primeira coisa aqui, ó, seguindo o nosso roteiro, tá? Vocês entraram para olhar o material, gente? Alguém teve curiosidade de dar uma olhadinha no material? Não? Eu entrei, mas não cheguei a olhar todos os slides. Muito bem, acho legal isso, gente. Eu gostaria que vocês dessem pelo menos uma espiadinha, deem uma olhada aí. Então, a nossa primeira parte para hoje seria fazer o login, então a gente já fez. Lembrar de sempre fazer esse login, esse acesso com o @escola, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Quando você faz o login, normalmente ele pede para você onde você está usando o quizzes. No nosso caso, atenção, o nosso caso tem uma função dúbia, né? Por quê? Porque eu poderia marcar aqui escola, porque eu vou utilizar na escola. Mas eu poderia marcar também trabalho, porque a escola é o nosso trabalho. Então, qual desses dois eu devo marcar? Isso faz alguma diferença? Sim, faz diferença, tá? Então, você deve marcar trabalho, porque no nosso caso é trabalho. E aqui, estou usando quizzes como? Aí sim fica mais fácil, professor, ok? Esse é o segundo passo. No caso dos alunos, tá, gente? Vocês peçam para ele marcar a escola, que tá errado, gente. No nosso caso é trabalho, tá? Fala, Eliane. No nosso caso, por exemplo, quando a gente usa a rede escola ou a rede do colégio mesmo, ele reconhece? Porque, por exemplo, a minha agora em casa é uma rede particular, né? Então, ele sabe quando eu estou usando ele na escola ou quando eu estou usando em casa. Sabe, você já recebeu aquela mensagem do Google, acesso em outro aparelho, sim, vem um e-mail? Sim. É por isso? Entendi. Porque ele vai reconhecendo, né? Aí, conforme você vai fazendo acessos em outros aparelhos que não os costumeiros, ele vai reconhecendo e ele vai estranhando isso também. Marta, pode falar. Tatiana, então, quando eu fiz, né, a configuração no meu que eu entrei, se eu não me engano, eu coloquei como escola, né? Eu não sabia. E como que eu faço, então, para mudar? Ah, sim. Muito bem, então vamos lá. Aí essa é a outra parte. Então, nós vamos agora para as configurações. Estão vendo aí? A primeira configuração, que eu acho que é uma das mais importantes, até para a gente conseguir navegar tranquilo, é a questão do idioma. Essa é uma plataforma que ela foi originalmente criada no inglês, né? Então, a língua materna dela é o inglês. Mas não é o nosso caso, então a gente precisa mudar o idioma. Então, a primeira configuração que a gente vai mexer é o de idioma, e daí a gente, consequentemente, já vai mexer em algumas outras configurações. Então, onde eu faço isso?
Eu vou seguir, então, aqui na minha barra da esquerda, vocês vão ver que tem a parte aqui, é sempre uma roldaninha, né? É sempre um símbolo de tipo, eu não sei o nome, é tipo um parafusinho, um negocinho assim. Uma engrenagem. Uma engrenagem, era essa a palavra que eu tava... Muito obrigada. Era isso que eu estava procurando. É sempre uma engrenagenzinha que vai ser o símbolo de configurações. Então, ali que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Então, aqui vocês podem ver, a primeira informação é o e-mail, aí você já pode conferir se você está usando realmente o @escola, tá? Nome de usuário. Pessoal, esse nome de usuário, ele é criado quando você acessou lá, né? Então, não mexam, deixa assim. E aí aqui vocês podem ver, idioma. Dê uma conferida se o de vocês está em português, tá? Português aqui, ó. Aí logo abaixo, vocês vão ver que existe a opção senha. Tá escrito assim, nova senha. Isso significa que eu posso alterar a minha senha? Sim, é aqui que você pode fazer a alteração de senha. E talvez isso seja uma ferramenta bem importante para vocês saberem onde fica, porque eu não sei se é o caso da escola de vocês, mas na minha escola a gente está tendo problemas com alunos que estão acessando contas de outros alunos e daí depois eles não conseguem acessar porque foi mudada a senha, ou eles querem mudar a senha porque eles viram que os colegas estavam acessando a conta dele e fazendo às vezes até sacanagem. Então, tá bem complicadinho, assim, essa parte. Então, eles vêm me perguntar muito, prof, aonde que eu posso mudar minha senha? Porque estão acessando o meu quiz, estão fazendo sacanagem com o meu quiz e tal. Então, é uma ferramenta que talvez vocês precisem mostrar para os alunos. Então, é aqui, ó, senha, você vai escolher uma senha, vai colocar uma senha aqui e depois repetir ela e clicar em atualizar. Eu não vou mudar a minha porque... eu gosto da minha. Mas vocês, eu acho que é bem fácil, assim, acho que vocês não vão ter grandes dificuldades, tá? Aqui embaixo, alterar tipo de conta. Verifiquem se a conta de vocês, então, está como professor e se aparece assim, converter para conta de aluno. Se aqui tiver como conta de aluno, vai estar escrito assim, converter para conta professor. Aí sim vocês devem clicar. Mas se tiver igual o meu aqui, ó, não clica, tá? Então, quem que tinha comentado que tinha marcado diferente? Marta, foi você? Não, eu marquei lá, não como aluno, mas como escola. Então não vai ter problema. Então deu certo, tá igual o meu, né? Isso, ele tá assim. Mas é que você falou que era para colocar como trabalho, né? E eu coloquei como escola, daí por isso que eu perguntei como que eu faria. Tá. Não, mas não tem problema, beleza. Se ele tá como professor, é o que importa. Tá. Então não preciso mudar nada. Não. Então deixa assim que é melhor. Tá? E aqui também você tem uma opção aqui, ó, excluir permanentemente sua conta. Eu vou dizer que eu até já tive que usar esse aqui, porque tinha uma aluna, a gente não conseguia... Ela teve uns problemas lá no quizzes dela e no final das contas a única solução que a gente encontrou foi excluir a conta dela e começar tudo de novo. Mas aí vocês sabem que vocês vão ter que fazer isso via núcleo, né? Aí é bem chatinho. Então, evitem que os alunos fuçem por aqui muito, porque quando vê, dá caca, tá? Então, beleza. Aí aqui nós já exploramos a parte de configurações. Alguma dúvida até aqui? Não? Senão eu vou seguindo, gente. Porque como vocês devem imaginar, tem bastante coisa pra gente ver. É muito botãozinho pra gente apertar, né? Então, vamos seguindo. Muito bem. Então, nós já alteramos o idioma, ou o idioma já estava na sua configuração ideal. E aí, vocês podem observar, antes a colega, inclusive, me ajudou, e me pediu para clicar em mais, tá? Quando você clica em mais, uma das coisas que a gente consegue explorar é o perfil, o seu perfil. E aí você também consegue observar se o seu perfil lá está como de estudante ou então de docente. E é um outro local onde a gente pode fazer essa alteração.
Então, aqui, ó, essa é a Bárbara, essa é a responsável pelos roteiros, é a ela que eu me refiro sempre que eu falo da construção aqui do material, do roteiro e tal, é essa oriental fofinha aí, a Bárbara. E aí ela colocou pra gente aqui como exemplo o perfil dela. Vocês já deram uma olhada no perfil de vocês lá no Quizzes? Então, vão lá, mais perfil. Olha só. O meu perfil aqui, ó, eu escolhi um monte de habilidades aqui. Dei uma olhada se vocês marcaram também, porque assim, quanto mais habilidades vocês marcarem, mais sugestões ele traz de atividades, de materiais e etc. Aonde que eu vejo isso? Ó, aqui, ó, tem o meu nome, senhorita, tal, docente. Observem se isso aparece para vocês também, como docente, professora, tá? Aí aqui embaixo, habilidades. O que são essas habilidades? Eu vou aqui, ó, editar perfil. Quando você vai em editar perfil, primeiro ele vai perguntar como você quer ser chamada. Se você quer ser chamada de senhora, senhorita ou doutora, né? Aí você pode escolher a opção que se sentir mais à vontade. Aí primeiro nome, sobrenome, e aqui ele vai perguntar com quais turmas você trabalha. Então, por exemplo, eu marquei aqui, ó, 6º, 7º, 8º e 9º, tá? E eu trabalho também com a questão do desenvolvimento profissional, porque até o ano passado, esse ano não, mas até o ano passado eu tinha um projeto na UTFPR aqui de Santa Helena com os formandos de ciências biológicas. Então eu marquei aqui também desenvolvimento profissional. Mas aí vocês observem o que vocês têm no perfil de vocês, né? Aí vocês podem ir marcando aqui, 7º, 8º, 9º, 1º do ensino médio, etc. Matérias. Eu acho que é interessante a gente não marcar só ciências, porque a gente acaba trabalhando conteúdos e questões de física, química, biologia. No meu caso, eu tenho pensamento computacional, então eu marquei aqui computadores, pensando em pensamento computacional. Eu marquei aqui educação como matemática mais geral, tecnologia educacional. E se tem alguém aí pensando em projeto de vida, se tem alguém pensando em projeto de vida, já pode marcar aqui, ó, habilidades para a vida, tá? Então são temáticas, vocês vão marcar todas aquelas em que vocês tenham interesse em receber materiais, questões, atividades, etc. E salva as alterações. Fechou. Então esse aqui é o perfil de vocês. Vocês podem ver aqui que eu não lancei nenhum quizzes ainda. Eu até já produzi alguns, mas não tive coragem de compartilhar nenhum. Por isso o meu quizzes aqui, ó, tá 0. Coleções também. Não compartilhei nenhuma ainda, não me deu coragem de nada. Então tá tudo zerado aqui. Mas conforme a gente começar a nossa produção, vocês vão ver que vai aparecer aqui número de quizzes que vocês produziram, ou coleções que vocês produziram, ou até memes. A gente vai ver tudo isso, tá? Aqui vocês podem compartilhar o perfil de vocês também, mandar para alguém, se assim desejarem, clica só em compartilhar. Aí vocês vão ver aqui, ele pode ser compartilhado no Facebook, no Twitter, ou você pode simplesmente copiar esse link e mandar para alguém. E agora, o que a gente vai fazer agora? Criar um quizzes? O que vocês acham? Criar uma lição? Será? Já? Não, pior que não. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer uma exploração um pouco mais básica, tá? Talvez vocês já tenham feito essa exploração que eu estou falando ou não. Vamos ver. Quem aí já fez busca de turmas? Eu já fiz. As dos quizzes, sim, já. Turma eu tenho. Já vi. Muito bem. Todos aí já fizeram ou alguém ainda não fez importação de turmas? É bem tranquilo.
Ela não vem automático do Classroom? Ah, muito bem. Então vamos lá. Na verdade, a gente vai fazer uma conferência, né? Você vai lá na. Eu precisei fazer das minhas. Precisou. Só 2 turmas que haviam entrado, as outras não. Tive que fazer a busca. Muito bem. Então, eu gostaria que todos fizessem aí uma conferência. Quem ainda não fez, quem ainda não observou, aqui na aba da esquerda, você vai em turmas, tá? E aí, dê uma observada se todas as turmas que vocês têm lá na escola, se elas estão aqui. Ó, só para vocês terem uma ideia, porque pode acontecer. Observem comigo aqui, ó. Eu tenho, na escola onde eu trabalho, ó, eu tenho 6º ano, tá aqui. 7º ano, tá aqui. 8º ano, tá aqui. 9º ano, tá aqui. E pensamento computacional? Pensamento computacional, por enquanto, não tem, né? Mas eu tenho as turmas do PMA. E são 4 turmas. Olha, acompanhem comigo, ó. Turma A. Cadê a turma B? Ô, Tatiane. Oi, Lígia, pode falar. Eu cliquei em sair e eu não estou conseguindo voltar. No sair aqui... Em vez de eu... Então, não, eu clico no link, não volta. Isso, normal. Vai lá, quizzes. Mas não volta. Como assim? Não volta da onde? Você não mandou o link no... Sim, mandei. No chat? Então, isso. Eu clico e não vai. E entra num... Sei lá o que é isso aqui. Tá. Quizzes, mas... Então eu vou te mandar de novo, só um pouquinho. Tá. Ou faz uma busca bem simples lá no Google, só digita quizzes. O primeiro que aparecer é aquele. Né? Pode fazer isso também. É bem tranquilo. Fazer. Isso. Se você não conseguir, daí você me avisa, tá? Pessoal, então, como eu estava comentando com vocês, eu não sei porquê. Às vezes acontece, ele importa algumas turmas e outras não. Vocês podem observar, no meu caso aqui, uma turma ficou para trás. Por quê? Não sei. Mas acontece. Então, nesse caso, eu vou ter que ir lá fazer a importação. Então, como é que faz? Eu vou aqui, ó, sala de aula, né? No Class, e vou buscar essa turma. Cadê essa turma? Então, não são minhas turmas de formação em ação, pensamento computacional também, não. Ó, olha aqui, ó, a minha turma B aqui perdida, ó. Atividade do mais aprendizagem, turma B. Ó. Essa é a minha turma perdida. E aí eu vou em próximo. Oi, Eliane, pode falar. A minha, quando eu pedi porque está faltando 2 turmas, aí quando eu cliquei em sala de aula, ele voltou novamente para iniciar a sessão. Sério? Voltou para o meu e-mail, voltou para o e-mail novamente, para iniciar a sessão. E daí, se você voltar para o quizzes, a turma tá lá? Dá uma olhadinha. Ó, a minha deu certo. Não. Não? Não. Então tenta de novo. Tenta fazer novamente a importação. Ó, se eu apertar em sala de aula, ele volta novamente para a tela inicial e fala iniciar sessão com o Google. Ah, então você não deve ter feito o login no Google Chrome. Dá uma olhada. Vê se tá a sua fotinha aqui no cantinho direito, bem em cima, tipo a minha aqui, ó. Está? Tá? Tá. E tá no @escola. O que eu vou te sugerir? Eu vou te sugerir fechar a página e começar de novo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo ajudar a Zuleide enquanto isso. Oi, Zuleide. Então, prof, é o seguinte, eu estou usando o Quizzes mais ou menos há umas 3 semanas, e hoje, assim, eu me senti bem frustrada, porque ontem e hoje, né, que eu dou aula segunda e terça, porque eu tenho as minhas turmas cadastradas, tudo, e quando eu entrei para mandar, dá uma outra turma de um outro professor,
E, assim, ou é história, o ensino religioso, matemática, menos a minha disciplina. E até 3 semanas atrás estava indo direitinho, eu estava conseguindo mandar. Claro, os alunos não fazem, mas, né, 5 alunos, por exemplo, do 8º ano, estavam acompanhando, e eu fiquei bem frustrada, porque até hoje eles perguntavam, professora, não vai mandar a tarefa? E eu não consegui, de jeito nenhum, ficou com o nome de outra disciplina, turmas que eu não tenho, e ninguém na escola conseguiu, não sabem o que estava acontecendo. Enfim, eu não consegui mandar nenhum quizzes hoje, porque eu não consegui acessar as minhas turmas. Daí, de tanto que eu tentei, porque eu tentei nas permanências e dava história, ensino religioso, a professora de história veio, saiu, falou assim, eu não estou mais logada, de jeito nenhum, não entrou na minha disciplina, não entrou nas minhas turmas. Daí, acabei falando para os alunos, pessoal, não vai ter, porque a prof não está conseguindo entrar, não sei o que está acontecendo, e daí fiquei bem frustrada, porque eu estava até conseguindo, dava minha aula no RCO, no finalzinho da aula, ali mesmo eu mandava o quizzes e falava para eles, pessoal, está no class de vocês, os 8º, 5 alunos estavam acompanhando, tentei tudo isso, foi permissão, não consegui de jeito nenhum. Então, eu vou tentar explorar, tentar de novo, mas hoje foi bem frustrante. Assim, Zuleide, você essas tentativas que você fez foi na escola, né? Foi. Em casa você já tentou? Acabei de tentar, eu falei assim, vai ver que na escola está com alguma coisa. Estou aqui com o meu computador, eu falei assim, não, eu vou de novo, vou tentar no meu computador aqui, pessoal, de novo, dar aula de história, nonos anos, que eu nem tenho aula de história. Não. E se você tentar aqui, por exemplo, excluir uma turma e importar ela de novo lá do Class, porque você falou que está puxando de uma professora de história, né? De história, daí depois puxou de ensino religioso, e agora eu tentei de novo, puxou de uma outra professora de história. Se você tentar aqui excluir a turma e depois importar ela de novo, você já fez essa tentativa? Não, isso não, Tatiane, porque eu estava em sala de aula, daí eu comecei a ficar nervosa, porque eles estavam esperando, porque sempre assim, eu acabava 10 minutos antes da aula, falava, pessoal, agora eu estava no Educatron, pessoal, vou lançar o quizzes. Daí ontem já começou, eu falei, mas o que está dando aqui para história, geografia? Daí saí lá, as professoras vieram até me ajudar, foi na primeira aula que eu tentei, não sei o que, saiu, e não consegui. Eu vou tentar fazer isso que você falou. Faz essa tentativa, quem sabe, né? Outra coisa, pessoal, assim, ontem, quem acompanhou ontem teve Meet sobre o Desafio Paraná. Eu acho que eles enviaram para todos, né, uns links para acesso, para conversar sobre o Desafio Paraná. E todo dia é uma plataforma, né? Eu acho que hoje foi sobre o Leia Paraná e assim sucessivamente. Ontem mesmo eles comentaram que, assim, existe muita inconsistência ainda entre o Quizzes e o Class. Nossa, é muito difícil um professor que não tenha passado assim uma situação. Os alunos hoje mesmo me falaram que, do nada, no meio das atividades de, acho que era geografia? Ou matemática, enfim, imaginem lá, por exemplo, eles estavam no meio das atividades de matemática e de repente apareciam questões de geografia. Hoje mesmo eles me relataram isso, que está acontecendo. Então, assim, existe muita inconsistência ainda, e aí o que eles pediram é que a gente relate. Se vocês tiveram alguma coisa assim, igual a Zuleide comentou, né? Tá muito estranho, tá entrando no material de outro professor, tá batendo outra disciplina, comuniquem, porque aí é questões do sistema que precisam ser resolvidos lá pelos técnicos de cada núcleo e tal. Então a gente precisa comunicar, senão essas coisas vão continuar acontecendo, tá? E antes não pedia esse reconhecimento facial,
Era até tranquilo, assim, mas daí ontem pediu-se reconhecimento facial, daí eu comecei a me bater, daí já caiu nessa disciplina, daí desanimou, né? Porque tinha aluno acompanhando, 5, mas tinha um aluno só acompanhando, falou, professora, que legal, manda para... E, de repente, a plataforma, na segunda-feira, era totalmente diferente do que eu tinha trabalhado na semana anterior. Daí, realmente, eu fiz que nem aluno, assim, não estava entendendo mais nada da aula, né? Não estava entendendo mais nada daquela plataforma, que até então estava me ajudando, né? Porque eu tinha aluno interessado. E daí eu não utilizei mais, acabei de tentar agora novamente, e de novo, aula de história, 9º ano, eu falei, então sei lá o que está acontecendo, eu vou tentar tirar as turmas, colocar de novo, e até numa aula hoje de manhã, pediram de novo meu login, de novo acesso, eu já estava trabalhando há 3 semanas, realmente não entendi. Sim, são inconsistências que acontecem. Pessoal, aqui também vocês conseguem ver que ele acompanha. Ó, por exemplo, eu tenho 6 atividades lançadas e já fechadas, concluídas com cada uma dessas turmas. E ele mostra para mim, ó, a precisão média dessa classe. Então, a quantidade média de alunos que concluiu essa atividade com sucesso. Então, meu cestinho aqui teve um percentual bem mais alto, não, mas mais alto, porque eu fiz questão de levá-los até o laboratório de informática e eu fiz com eles, fiz eles acessarem e fazerem as atividades, pelo menos algumas, e aí eu tive um sucesso maior, mas vocês podem ver que as minhas outras turmas aqui ficou no que vocês estão me relatando também, aí é metade, né? Uma parcela faz, outra não faz, e assim vamos indo. Mas eu acho que isso é bem esperado para o início agora, até que a gente consiga, como a Eliane colocou, até que eles tenham esse ritmo de trabalho, até que eles entrem na dança, né? Acho que é bem normal isso. Mas vamos lá. O que mais nós vamos explorar hoje? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me falando, que senão eu vou seguindo, achando que tá tudo bem, tá? Outra coisa que a gente vai explorar, além da importação das turmas, que eu espero que vocês tenham conseguido fazer, deem uma conferida se estão todas as turmas de vocês lá, se está tudo certo. O meu PMA não tá, não consegui incluir. Não aparece para você lá na hora de importar? Ele aparece, mas na hora de importar eu seleciono ele, mas ele dá uma mensagem embaixo que tem que ter um responsável, não sei o quê. Tá. Então tá como se aquela turma não fosse sua. Você vai ter que conversar também com a equipe da escola lá e relatar isso, porque provavelmente daí tá como se a turma não fosse sua. Também vai ter que... Então tá. Oi, Parani. Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, para nós entrar aí nessa plataforma do Quizzes, você passou o link para a gente. Mas se a gente entrar lá no Google, qual dos ícones que a gente entraria aí nessa página? Você pode mostrar para nós? Sim. Tem uma página? Tá. Então, ó, essa é a minha página inicial do Google, né? Tá aqui. Certo. Então, eu vou digitar Quizzes. Ele já puxa aqui, né? Porque eu já fiz essa busca. Então, Quizzes. Olha só. Aí, aqui, vocês podem ver... Ele vai abrir aqui tem uma opção, aqui embaixo tem outras, mas para mim é sempre a primeira opção aqui, né? Certo. Aí, o que é mais interessante é sempre seguir aqui login, porque você vai querer entrar com a sua conta, né? Então, quando ele abrir essas opções aqui, usem essa última aqui, login. Certo. Que daí ele logo vai pedir para você colocar lá o seu e-mail e a sua senha, tá? Entendi. O meu entra direto, né? Porque eu tô no meu próprio computador, mas provavelmente na escola vocês... Nossa, eu nunca tinha visto isso aqui. Você já tinha visto isso aqui? Já. Daí você tem que voltar lá na setinha, lá da direita, para subir. Eu não consegui tirar de outra forma. Eu também já vi isso aí.
Também não consegui tirar de jeito nenhum. Sério? Aham, eu vou aqui na setinha da direita, bem em cima aí, né? No canto superior dela só. Ah, tá. Primeira vez que eu vejo isso. Ai, muito bem. Bom, tá, deixa eu ver onde eu parei, que eu até perdi aqui o fio da meada, não sei nem o que eu tava falando, Marta, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar, que eu tenho que... É verdade. Eu não sei se você vai falar alguma coisa hoje, ou se faz parte, sobre os relatórios. Tá, sim, vou falar, mas eu acho que não hoje. Vamos devagar, né? Vamos com calma, que eu quero primeiro mostrar para vocês, porque assim, antes da gente aprender a fazer uma atividade no Quizzes, acho que é legal a gente aprender a pegar coisas prontas. O que vocês acham? Né? No Kahoot, por exemplo, eu fazia isso. Assim, depois que eu descobri que dava para eu pegar atividades prontas de outros professores, ainda editar e deixar com a minha cara, do meu jeitinho, nossa, nunca mais fiz as minhas, só aproveito o material dos outros. Então, acho que essa é uma parte legal para eu mostrar para vocês, tá? Talvez vocês até já tenham feito, já conheçam, mas caso não, para a gente dar uma exploradinha, tá? Então tá, pessoal, como eu disse para vocês, quando vocês querem voltar para a página inicial do Quizzes, é só clicar no logo aqui da plataforma, tá? Aí ele vai voltar para a página inicial. E na página inicial ele tem uma pergunta aqui, ó. O que você vai ensinar hoje? Então aqui é a página de busca do Quizzes. Então imagina que você vai dar aula lá, sei lá, no 6º ano. Eu vou começar agora. Passei, cadê? Teia alimentar, tá? Terminei teia alimentar, mas eu vou colocar aqui, teia alimentar. Eu quero procurar atividades, questões sobre teia alimentar. Ó, e aí ele vai me dar uma série de opções de atividades aqui, ó, de questionários com a temática teia alimentar. Na verdade, assim, toda atividade que tiver no título, as palavras teia alimentar, ele vai colocar como sugestão para você. Então, aqui vocês podem ver, ó, essa primeira opção aqui, ó, são 20 questões sobre teia alimentar. Quando eu passo o mouse sobre ele, ou clico nele, ele vai abrir para mim, para que eu possa explorar, ver as questões, dar uma analisada. Ai, meu Deus, vai ficar aparecendo esse negócio toda vez? Coisa chata. Só um pouquinho que eu acho que eu perdi. Para você entrar nessa página, aonde que eu vou em criar? Não, aqui, ó, eu cliquei no Quizzes, no logo aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Ó, e daí ele vai para a página inicial. Tá, eu já estou na página inicial. Aí eu digitei teia alimentar. Em busca. Isso, ou dá um enter, dá no mesmo. Tá. Uhum. Ó, aí, aqui você pode agora explorar, buscar. Vocês podem ver que conforme eu vou passando o mouse nessa parte da direita, ele vai mostrando um pouquinho para mim, ó, o tipo de questão, quantas questões tem, ó. Essa primeira busca aqui, ó, é um questionário de 20 questões. E você já pode dar uma olhadinha nas questões aqui do lado. Eu posso ver que elas são de múltipla escolha, né? Agora, nessa segunda busca, ó, já é diferente. São 6 questões e elas não são de múltipla escolha, né? Elas são de desenhar, questões abertas, de múltipla escolha também, então ele já é mais variado. Oi, Eliane. Por exemplo, eu estava observando aqui características dos seres vivos. Aí, para mim, quando eu olho aqui, já vem a resposta correta. Por exemplo, como eu não postei para os alunos ainda, para ele como que vai aparecer para ele? Tá, então calma, vamos devagar. Calma aí que a Eliane já está postando, gente. Não estou postando, só estou olhando aqui. Sim, mas vamos com calma. Primeiro eu quero mostrar para vocês a parte de busca, depois eu vou mostrar detalhadamente. Eu escolhi, eu quero essa, e agora, o que eu faço? Ou eu escolhi essa, mas eu quero mudar algumas coisas, e tem algumas coisas que eu não gostei. Onde é que eu faço essas alterações? Então vamos devagar, tá? Então, beleza.
Primeiro, aqui no canto direito, no canto esquerdo, desculpa, eu já estou trocando a direita e esquerda. No canto esquerdo, vocês podem ver que tem alguns filtros. Como assim filtros? A primeira opção é questionários e lições. Então, vocês vão ver que nem todo esse material são questionários. No caso aqui, TEI alimentar, sim. Mas se fosse uma outra temática, talvez vocês iriam ver que não é tudo... Aqui, ó, lição. Tem uma lição sobre cadeia alimentar. Como assim uma lição? Material de estudo. Então, por exemplo, aqui a professora, né, Arlene Calai desenvolveu um material para a disciplina de biologia sobre cadeia alimentar. Então, eu não tenho só questões, eu posso procurar outros tipos de material, tá? Então, quando eu deixo a opção questionários e lições, mais lições, ele não vai me apresentar só perguntas, ele vai me apresentar outros tipos de materiais também, tá? Agora, se eu colocar aqui questionários apenas, aí ele vai me dar só perguntas, só questionários. Se eu colocar somente aulas, ele vai me trazer aulas sobre cadeia e, no caso aqui, também TEI alimentar, tá? Então, eu posso explorar o Quizzes não só para questões, mas também para o próprio material das aulas, ok? Outra coisa, se eu for aqui em questionários apenas, vocês podem ver que eu posso limitar o número de questões. Isso aqui os alunos me pedem direto. A professora de inglês deles, do meu cestinho, ela só manda questões, atividades para eles com mais de 10 questões. Eles ficam doidos, eles ficam possessos com isso. Mas no caso dela, ela manda questões bem curtas e objetivas. Eu sei por que ela faz isso, eu também faria. Né? Quando você manda questões bem curtinhas e objetivas, você normalmente manda mais. Quando são questões mais elaboradas, aí normalmente a gente manda uma quantidade menor, pelo menos, né? Na maioria das vezes. Então você pode limitar isso. Eu quero um questionário? Não quero um questionário de 20 questões sobre cadeia alimentar. É demais para o meu cestinho, né? Então eu posso fazer essa limitação, posso colocar aqui, ó, de 1 a 10. Então, ele vai me dar questionários que tenham até 10 questões, tá? Aqui eu posso marcar o tipo de questão. Eu quero só questão de múltipla escolha. Gente, vocês já fizeram compras no Google Shopping? Que daí do lado tem o filtro, daí você vai marcando as opções e depois você vê o que sobrou para você comprar? É mais ou menos isso, é nesse sentido, né? Aí você vai marcando, eu quero só questões de múltipla escolha. Meu cestinho gosta de questões de múltipla escolha. Aí eu vou marcar aqui série. Como assim série? Vocês podem ver que aqui ele vai usar primeiro, segundo, terceiro, até... deixa eu descer aqui, que senão ele não aparece até o final. Ui, cliquei no lugar errado. É importante lembrar que ele usa o sistema americano. Por isso vocês vão ver que aqui ele vai primeiro, segundo, terceiro, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e assim sucessivamente. Porque ele segue o sistema americano. Mas a gente entende que, por exemplo, a partir do 10º, 11º, 12º seria para nós o ensino médio, né? Então, ele segue mais ou menos o mesmo ritmo que o nosso, mas não exatamente. Então, eu vou marcar aqui, eu quero questões de tipo nível 7º ano, tá? Mais ou menos, tá? Então, eu posso marcar até isso, qual o nível que eu vou exigir dos meus alunos, ok? Aí, eu posso também escolher a matéria. Aqui no caso, para nós eu acho que fica um tanto quanto óbvio, né? TEI alimentar, cadeia alimentar é ciência, é biologia. Mas imagina que eu quero para biologia, aí eu marco aqui para biologia. Eu quero para as aulas de ciências, aí você pode marcar aqui também, tá? Caso você queira delimitar também a matéria. O idioma, lembrando, essa é uma plataforma originalmente em inglês,
Então, às vezes, pode acontecer de ter questões em outra língua, tem espanhol e tal. Então, se vocês quiserem delimitar a língua, eu acho que isso é legal. Eu gosto. Normalmente, eu coloco aqui que eu quero só em português. KLMNOP. Cadê? Português. Tá? Eu normalmente coloco. Eu quero só de português. Ordenar por. Ordenar por é como que você quer que ele organize aqui. Aquelas que você acha mais... quando você marca relevante, quer dizer que aquelas que atendem os critérios que você... melhor atendem os critérios que você está delimitando aqui. Mais jogado, que tiveram mais acesso, que foram mais usados por outros jogadores, por outros professores, e mais recentes são, então, os mais atualizados. Então, você pode escolher, inclusive, isso, né? Na sua busca. Se você vai... como eu falei, é quase igual fazer compra no Google Shopping. Tá? Muito bem. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Senão eu vou achar que tá tudo bem. Eu não consegui descer ali em séries, o meu trava ali na série. Então eu parei. O meu também travou no séries. De série para baixo eu não consigo descer. Sim. O meu também. Sabe o que aconteceu, ó? Vocês foram fazendo igual eu. Foi abrindo uma aba, foi abrindo outra, e daí tem que fechar de tem cima. que ir fechando, senão Beleza, ele não desce. entendi. Só fecha. Entendi. Ó, Beleza. daí ele vai encurtando de novo. Deu certo? Deu certo. Beleza, então tá. Muito bem, vamos ver o que mais que a gente tem para explorar hoje, até porque a gente tem pouco tempo. Vamos ver lá. Então, vocês já conseguem fazer uma busca simples, né? Colocar lá qual o tema que você gostaria de buscar e selecionar as atividades. O meu não apareceu português, não. Vai mais para o lado, ele tá aí, vai indo. Ou digita na busca que aparece. Também. Uhum. Muito bem. Aqui nós já exploramos. Vamos ver. Tá. Tá. Beleza. Tem mais uma coisinha para mostrar para vocês. Pessoal, aqui em cima, ó, vocês estão vendo que a minha busca é teia alimentar, né? Estão vendo aqui, ó? Tem a lupinha, teia alimentar. Então, eu não preciso necessariamente voltar para a página inicial. Imagina que eu quero fazer uma busca agora para o meu 7º ano. Sei lá, o 7º ano agora eu estou vendo com eles vírus, rinomonera. Então, eu vou colocar aqui, vírus, tá? Eu não preciso necessariamente voltar para aquela página inicial para fazer uma nova busca. Eu só coloco ali, dou um Enter, e aí ele vai fazer uma busca para mim. Detalhe, ele vai continuar usando a marcação que você fez anteriormente. Estão vendo aqui, ó? Eu marquei só questionários de 1 a 10 questões de múltipla escolha para o 7º ano. Então, vocês devem observar isso, que toda vez que você quiser mudar essas opções, né, fazer alguma alteração, ele vai usar a última configuração que você deu para ele, tá? Os últimos comandos que você deu para ele. Então, vai ter que alterar aqui tudo que você achar, né? Ó, isso aqui, não, eu não quero só questão de múltipla escolha, eu quero todo tipo de questão. Então, tem que mudar a marcação aqui, tá? Então, observem isso. Outra coisa, aonde ele está fazendo a busca. Vocês podem ver que aqui no cantinho, ó, tem a lupinha, está escrito vírus. Se eu seguir o mouse aqui, ó, biblioteca, questionários, quizzes. Então, ele está usando todo o conjunto de informações que ele tem na plataforma do Quizzes. Então, significa que o dia que eu criar uma questão, ela vai para essa plataforma? Sim. Ele arrecada, ele junta todas as questões, todas as atividades que são produzidas dentro da plataforma, tá? Então, elas ficam ali disponíveis para que outros usuários
né, usem também. Agora, se eu quiser limitar, eu quero fazer uma busca dentro das minhas produções. Então, eu vou usar aqui, ó, minha biblioteca. Como eu disse para vocês, o meu não tem nada ainda. Então, se eu clicar aqui, ó, minha biblioteca e der um Enter, ó, não vai aparecer nada, tá? Agora, eu posso colocar aqui meu distrito. Como assim meu distrito? Qual que é o nosso distrito? Opa, eu não desbloqueei ainda? Eu achei que eu já tinha desbloqueado. O nosso distrito é a sede, tá? Então, eu quero usar questões que que tenham sido produzidas ou que estejam disponíveis apenas pelo @escola. Então, eu vou usar a minha biblioteca distrital, vamos dizer assim. Então, para fazer isso, eu vou ter que desbloquear. Então, eu vou aqui no Saiba Mais, tá? E aqui, ó. Eu vou ter que buscar o meu distrito. Ok? No meu já apareceu normal o distrito ali, Secretaria de Educação. Ótimo. E já tem até autores. Então não preciso fazer nada disso, né? Não, você não precisa fazer nada. Melhor ainda, né? Fechou? Sim. No caso, nós vamos ter que buscar a sede. Eu vou ter que buscar. Talvez vocês tenham mais sorte do que eu. O meu também já apareceu. Ah, sério? Só eu que não sou sortuda aí? Nenhuma sugestão. Pode repetir, por gentileza, Tati? O teu também já apareceu também. Como que faz para buscar esse distrito? Tá, eu vou voltar então, tá? Aqui, ó, eu vou ter que desbloquear o distrito. Então, eu vou em Saiba Mais. Eu só não lembro agora como é que eu tenho que digitar, ó. Aqui tem a opção... Ai, meu Deus, será... Aqui. Será que eu vou em escola ou distrito? Que eu sei é distrito. Aí eu vou em distrito. Tatiane. Oi? O meu, quando eu clico em meu distrito, ele aparece lá, ele vai para uma tela para criar um quiz. Criar um... Peraí, só um pouquinho. Secretaria de Educação. Não, vamos ver se ele acha agora. Eu acho que o meu aqui aparece Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Você colocou ali Secretaria de Educação do Paraná. Do Paraná. Será que é por isso? Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Aqui, ó. Aham. Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ficou minúscula a primeira letra ali. Sim, eu vou colocar. Aí, vamos ver se agora eu tenho sorte. Professor. Ai, meu Deus. Gente, mandou outra vez, não aparecia tudo isso, ó. Não. Não vou passar, não. E para o questionário? Ai, gente. Era para aparecer como tá para vocês. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Esse é o nosso distrito. Mas é que se você clicar ali no teu distrito, não aparece já automático? Eu acho que agora você desbloqueou ele. Agora você clica lá, ele já aparece, não é? Deixa eu ver. Coloca lá distrito. Meu distrito. Vamos ver se tem alguma coisa... Aí pesquisa. Não. Você está distritada. Na verdade, eu coloquei no meu distrito, naquele azulzinho que tem embaixo do meu login, lá embaixo do meu nome. Aí ele puxou tudo. Não no pesquisar ali. Eu fui direto naquele meu distrito, ver meu distrito debaixo do meu login. Lá no cantinho.
Aqui no... Eu Aqui, ó, também bem em fui por cima. aí. Embaixo do Não, quizzes tá em ali tem o cima. meu Embaixo nome do aí, ó. Ver meu distrito embaixo. tá em azul. Tá em azulzinho. O meu tá em azul também. Ai, gente, vocês estão vendo aqui? Eu não tô vendo. O teu não tá aparecendo mesmo. Não, né? Volta Eu pro, tenho. volta pro inicial. Isso. Aqui? Ele já aparece ali, Secretaria de Educação. Será que não é Pois é. aí? Você vai clicar? Mas No ele meu não, aparece embaixo do Secretaria de Educação. É o ele meu Ver não meu também. distrito. permite, ó. Ai, gente, daí justo o meu tem que dar problema. Não, normal, gente. Eu vou ter que perguntar para minha tutora, porque da última vez que eu trabalhei justamente com ela, dava certo. Aí quando eu colocava aqui o distrito, a ideia é aparecer só questões de professores ou de pessoas que estejam vinculadas ao @escola. E aí a gente consegue pesquisar questões que tenham sido elaboradas por outros professores aqui da secretaria. Ninguém elaborou, então é por isso que não aparece nada. Pode ser. Alguém aí que já tem o distrito, dá uma pesquisada, vê se aparece alguma coisa. O Tem meu só várias aparece esse atividades. negócio de criar Aparece listas. Sim, o bastante meu coisa. também aparece. Aparece atividades. O meu tem o nome de alguns professores e embaixo tem várias Embaixo, atividades já. isso, embaixo bastante atividade. Legal. Bastante. Então tá dando Então, certo. tem citologia, composição química dos seres vivos, Legal. genética, Que tem bom. várias coisas. Física e método científico no meu, macronutrientes. Tem, conforme vai correndo a página, vai aumentando. Matemática tem várias, ó. Revolução Russa. Que bom. Tá, então é o meu que não deu certo. Eu vou ter que dar uma verificada o que aconteceu. E deixa eu só mostrar para vocês como eu sou uma professora legal. Eu faço chantagem com os alunos. Olha, essa aqui era para ser a atividade de vocês de hoje, ó. Era para vocês iam ter que pesquisar um quizzes para cada uma dessas temáticas aqui, ó. Para o 6º ano ter alimentar, para o 7º vírus, para o 8º sistema cardiovascular e para o 9º sobre íons. Mas como já deu o nosso tempo, eu vou deixar vocês fazerem em casa a pesquisa de vocês para as temáticas de vocês, que vocês devem estar bem em outros conteúdos, em outras temáticas com as turmas de vocês. Às vezes vocês nem têm 6º, nem têm 7º, nem têm 8º, não sei. Então, vou deixar que vocês explorem sozinhos, tá? Não vou cobrar a atividade de vocês hoje. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Eu sei que vocês estão frustrados. Eu já imagino. Vocês vão falar assim, professora, só isso para o encontro de hoje? Só isso. Vocês vão ter que esperar para descobrir mais, que eu sei que vocês querem mais, no próximo encontro. Tá. Prof, eu preferi que eu gostei do encontro de hoje, eu acho que foi muito proveitoso, apesar de eu estar acabada. Eu gostei também. Que bom. E eu vou deixar para vocês ainda, ó, tá lá no nosso material, a parte do Saiba Mais. Nesse Saiba Mais, ó, tem tutorial sobre o quizzes em vários formatos, ó, PDF, vídeo, site e até uma apresentação de PowerPoint. Tem uma oficina sobre plataformas educacionais gamificadas, não só o quizzes. Eu já falei para vocês que eu amo o Kahoot, então é um deles que está aqui nesse documento PDF. Tem aqui alguns aplicativos quizzes, então eu posso instalar no meu celular, no meu Android, no meu iOS. Esse aplicativo, ele entra no quizzes normal? Eu posso colocar aqui, beleza? É a mesma coisa que entrar pelo RCO? Sim, até na semana passada a recomendação era não entrar pelo aplicativo, entrar sempre pelo Class. De ontem para cá, parece que a recomendação é outra, porque como ainda existe muita inconsistência entre o Quizzes e o Class, é para a gente acessar direto pelo Quizzes. Então, o legal seria justamente baixar esses aplicativos. Isso, tentar no aplicativo, beleza. Uhum. Smartphone também, né? Então, aqui tem um artigo sobre o uso de smartphones no ensino. Aí, se vocês quiserem fazer uma leiturinha, está se aprofundando.
Pessoal, sempre, lembrando, sempre que tiver assim, ó, azulzinho, uma corzinha diferente com o tracejado embaixo, é para você clicar porque tem material ali, tá? Então cliquem, deem uma explorada, a gente sempre deixa um material a mais para vocês. As figurinhas dessa semana eu vou mandar lá no Whats, vou mandar no Class também, para vocês colarem no álbum de vocês. Tati. Oi. Eu não tô no grupo ainda. Ainda não, meu Deus do céu, o que eu fiz da vida? Ai, Jesus. Marta. As da semana passada eu não consegui copiar do WhatsApp. Marta, você pode falar o seu telefone para mim? Que eu vou fazer isso agora. Tá, é 41. 41. 9. Aham. 9654. 9654. 5324. 5324. Agora vocês já sabem o número para passar trote, tá, gente? Muito bem. É isso. A figurinha da semana passada você colocou no Class? Coloquei. Vocês não estão conseguindo copiar? Eu não vi ela. Eu tentei copiar tá embaixo do WhatsApp, mas não convite. consegui. Ah, tá. Embaixo do convite. Desce um pouquinho que tá logo... Da outra semana eu peguei, mas da semana passada não Então, consegui achar. Dá uma olhada lá no Class, tá lá. Só clica, aí clica com o botão contrário, botão da direita, vai copiar, volta lá no álbum. É que eu não achei elas mesmo. O meu só tá com duas aqui, da primeira semana. Não tem Tati, problema. eu não achei nenhum álbum. Nenhum álbum? Não consegui, não sei. Serli, você deu uma olhada se o teu drive não tá cheio? Ah, vou olhar. Dá uma olhadinha lá, que tem a possibilidade do drive estar cheio, daí você não vai receber mesmo. Daí eu vou ter que te mandar, você tem que limpar o drive e depois eu te mando de novo. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém? Sugestões, reclamações? Não? Então, beijocas, boa semana. Se precisarem de mim, já sabem. Se não, até semana que vem. Tchau, Até, boa boa noite noite. pra vocês. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite.